Bom dia, hoje é 13 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Itaú, patrocinador oficial do SXSW, o maior festival de inovação do mundo. Bom dia, quarta-feira, estamos quase na metade de março. Esse ano está passando muito rápido, ou é impressão minha? Ou porque a gente faz coisas demais, a gente sempre acha que as coisas passam mais rápido. Fica aí essa reflexão para você iniciar a sua quarta-feira. Também trarei várias outras reflexões, mas aí elas um pouco mais a ver com economia e política também. Essa semana estamos cheio de notícias que estão envolvendo aí o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e algumas empresas brasileiras. Hoje farei um blocão aí sobre este assunto, por exemplo, para falar primeiramente sobre como um conselheiro da Vale renunciou por influência política na sucessão, segundo ele. Também vamos falar sobre como o CEO da Petrobras está sob pressão, enquanto o presidente Lula busca impulsionar a economia, uma matéria da Bloomberg News aqui, te contando um pouco sobre esses bastidores, e também sobre como o governo quer reduzir tarifas para os brasileiros com resgate a companhias aéreas. E vamos ainda entrar no nosso bloco de SXSW, que eu tenho sempre vontade de falar CXSW, uma sigla que eu inventei na minha própria cabeça, mas é a SXSW, a maior feira de inovação do mundo, que está acontecendo lá em Austin. Você que está acompanhando aí os episódios dessa semana sabe que estamos focando bastante nisso, já que temos 2 repórteres da Bloomberg Linha por lá, e hoje eu te conto sobre uma empresa lá de Amsterdã que quer levar hologramas para hotéis, hospitais e universidades. Um dos nossos repórteres testou este holograma e sim, ele é bem real e é bem bizarro ver a pessoa na sua frente. Também vamos falar por fim, porque hoje eu estou tagarela, estou aqui com meu copinho de água para não ficar rouca após essa sessão de muitas notícias. Vamos falar sobre como o Bank of America elevou a previsão de lucros do S&P 500, um dos principais índices das bolsas americanas, por conta da economia forte e também da inteligência artificial, olha lá aí. Muito bem. Se você quer ficar por dentro de todas essas notícias, além das que eu estou te falando aqui agora nesse momento, basta você ficar por dentro de todas as redes sociais da Bloomberg Linha. Você também pode seguir a gente aqui no podcast, é muito importante você ativar aí o sininho, você se inscrever para pertencer a esta grande família. E também, vou tomar um gole d'água. Tomei, esse também foi a sua pausa ativa aí para você lembrar de tomar a sua água. Também você pode conferir o restante das matérias, o restante da leitura, clicando nos links que estão na descrição aqui do episódio, e também pode se inscrever no canal do WhatsApp da Bloomberg Linha. Hoje eu lembrei de todos os recados. Eu estou um exemplo de ser humano no dia de hoje. E fique até o final aqui do podcast, porque você, mulher, menina, garota, que escuta este podcast, tenho uma oportunidade, uma sugestão para você. No final do podcast, te conto mais sobre uma proposta aí para você que se interessa pelo mercado financeiro, por economia e por finanças. Fica que a gente vai fofocar lá no final, hein? Tem fofoca no final. Vamos às notícias. A sucessão turbulenta da Vale resultou na demissão de um dos membros do conselho de administração da companhia, com alegações de manipulação e, abre aspas, nefasta influência política, fecha aspas, na busca da empresa por um novo CEO. José Luciano Duarte Penido ofereceu sua renúncia ao conselho em uma carta datada de 11 de março, que foi vista pela Bloomberg News e endereçada ao presidente do conselho, Daniel Stiller. Abre aspas para a carta do Penido, que foi vista pela Bloomberg News. Em minha opinião, o atual processo sucessório do CEO da Vale vem sendo conduzido de forma manipulada, não atende ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política, fecha aspas. A Vale não quis comentar a carta e o Penido não respondeu a um pedido de comentário da Bloomberg News. A empresa confirmou na semana passada, e a gente falou sobre isso aqui, no podcast, que o atual CEO, Eduardo Bartolomeu, vai manter o seu cargo até dezembro, enquanto a mineradora continua em busca de um sucessor. A decisão do conselho não foi unânime, com 2 diretores na oposição, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à Bloomberg News.
Essa mudança aconteceu após semanas de indefinição sobre a escolha do próximo presidente da companhia, que incluiu pressão crescente do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para intervir no processo. Caso você não saiba, a Vale é privada. Ela foi privatizada em 1997 e essa disputa aí sobre quem vai suceder o Eduardo Bartolomeu colocou em destaque a influência do governo no setor de mineração. O Penido, que é esse ex-conselheiro, ele também é ex-membro do Conselho de Empresas como a produtora de celulose Fibria e do Banco Santander. Ele também citou conflitos de interesses e agendas pessoais de alguns membros do conselho na sua carta. Ele disse ainda que o processo de busca de CEO incluiu, abre aspas, tendenciosos vazamentos à imprensa, fecha aspas. Seguindo, então, no blocão Governo e Empresas, mais uma vez aqui com uma notícia dos nossos colegas da Bloomberg News, dessa vez do Peter Millard e da Simone Iglesias, a outra matéria da Marina Durão. Eles escrevem que o retorno ao poder do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2023 gerou preocupações entre os investidores de que ele usaria a Petrobras para impulsionar o crescimento econômico em detrimento dos retornos aos acionistas. Retornos, é assim que se fala retorno hoje em dia. Depois de um período inicial de lua de mel, alguns desses temores estão sendo realizados, colocando o CEO da Petrobras, Jean Paul Prats, em uma situação difícil. Na semana passada, Prats se absteve de votar em uma proposta de pagamento de dividendos extraordinários apresentada por membros do conselho nomeados pelo governo. A maior empresa de petróleo da América Latina perdeu cerca de 55 bilhões de reais em valor de mercado após essa decisão surpresa e sofreu uma onda de rebaixamento de ações. O governo vê Prats em um tipo de período de probação, e a decisão de não substituí-lo por enquanto é parcialmente porque a Petrobras não tem um plano de sucessão de acordo com uma pessoa próxima a Lula. A Petrobras, diferentemente da Vale, é sim uma empresa público-privada. O governo federal detém 28,67% da composição acionária da Petrobras, enquanto o BNDESPAR tem 6,9% e o BNDES tem 1,04%. E isso faz do governo federal o maior acionista da Petrobras. Continuando aqui então com a notícia depois deste cenário. Lula, segundo a reportagem da Bloomberg News, tem ficado mais agressivo ao convocar a empresa para os seus esforços para liberar dezenas de bilhões de dólares em investimentos industriais para criar empregos e acelerar o crescimento econômico. Isso colocou Prats, que foi escolhido por Lula para o cargo, no meio das prioridades conflitantes do governo e dos investidores da Petrobras, com os acionistas minoritários tendo menos influência. As tensões também destacam a luta sobre o que tipo de empresa a Petrobras deve ser. As equipes de gestão nomeadas por governos anteriores reduziram o foco da empresa para projetos de petróleo mais lucrativos nas águas profundas e saíram de negócios menos lucrativos, incluindo fertilizantes e energia renovável. Aquela história de desinvestimento que a Petrobras tinha batido bastante na tecla logo após o governo do ex-presidente Michel Temer. Tais medidas alinharam a Petrobras mais de perto com empresas internacionais de petróleo como a Shell e a ExxonMobil e foram populares entre os investidores. Mas Prats frequentemente disse que essa estratégia estava levando a empresa a uma queda, pois não tinha plano para sobreviver à transição energética e, uma vez no poder, ele começou a mudar de rumo. A Petrobras não respondeu imediatamente a um pedido de comentários sobre essa suposta influência ou interferência do governo na administração. O presidente Lula convocou Prats para a capital na segunda-feira. Antes da reunião, ele desestimulou a reversão da decisão de não distribuir dividendos, deixando claro que suas prioridades não estão com os acionistas. Lula chamou o mercado de um, abre aspas, rinoceronte voraz, que quer tudo para si e nada para as pessoas, fecha aspas, em uma entrevista ao SBT. Ele acrescentou que está comprometido em reduzir o custo da gasolina e do diesel para os consumidores brasileiros. Segundo um sócio da Godic Advogados em São Paulo, Marcelo Godic, em entrevista à Bloomberg News, ele diz que acha que Prats está alinhado com Lula, mas eles precisam se sentar e conversar e dar um sinal. Não pode ser uma bagunça como essa, disse esse advogado. A turbulência em relação aos dividendos pode tornar mais caro o acesso aos mercados de dívida no futuro. Muitos observadores pensavam que a Petrobras continuaria a pagar generosos dividendos sob a administração Lula, em parte porque o governo é o maior acionista e os dividendos ajudariam a fortalecer as suas finanças. Eles estão se tornando mais temerosos de intervenção estatal em um dos melhores investimentos da indústria do petróleo. Inclusive, várias dessas... Agora um parênteses, um contexto aqui para vocês.
Várias das teses de investimentos das maiores casas que apostam na Petrobras e que têm uma recomendação de compra para as ações, dizendo para os investidores, literalmente, comprem essa ação, várias dessas teses de investimento se baseiam, ao longo de muitos anos, no fato de que ela é uma boa pagadora de dividendos. Empresas no ramo petrolífero costumam ser boas pagadoras de dividendos. A Saudi Aramco, que é a estatal de petróleo da Arábia Saudita, foi a maior pagadora de dividendos do ano passado, e a Petrobras foi a segunda maior pagadora de dividendos do mundo em 2022, se eu não estou enganado, acho que é 2022. E é exatamente por isso que esse corte no pagamento de dividendos pegou o mercado de surpresa, fez com que as ações da petroleira caíssem e levando aí a essa atual crise na gestão. As ações estavam próximas a uma máxima de 16 anos em fevereiro, antes de Prats dizer em uma entrevista justamente a Bloomberg News que a empresa seria mais cautelosa em relação a esses dividendos. E a nossa terceira notícia do blocão Companhias e Governo Brasileiro: o Brasil está ajustando os detalhes finais de um plano de resgate para companhias aéreas, à medida que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta um desafio que os Estados Unidos e a Europa tiveram que lidar logo após a pandemia. O pacote, a ser anunciado nos próximos dias, vai usar fundos públicos como garantia para empréstimos a empresas aéreas em dificuldades do Banco de Desenvolvimento do país, o BNDES, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto que falou à Bloomberg News. O plano, contudo, ainda está indefinido e espera-se que seja mais uma solução paliativa do que uma cura para toda a indústria. Reduzir as tarifas o suficiente para permitir que os mais pobres voem regularmente se tornou um grande foco de Lula, que fez campanha com a promessa de restaurar a prosperidade na economia brasileira. O alto custo do combustível de aviação no Brasil é um fator complicador, com a Petrobras sob pressão para reformular a sua política de preços, como acabamos de mencionar na segunda notícia desse podcast. O novo governo tem enfrentado dificuldades para concordar com o caminho a seguir, e quando a Gol pediu recuperação judicial no final de janeiro, a questão subiu para o topo da agenda. Agora, a Azul está explorando uma possível oferta de aquisição para a sua concorrente em dificuldades. O valor exato dessa ajuda do governo ainda está sendo determinado. Alguns dentro do governo estão pressionando por até 8 bilhões de reais, enquanto o Ministério da Fazenda prefere um valor mais próximo de 5 bilhões, de acordo com duas pessoas familiarizadas que falaram sob condição de anonimato, porque as discussões são privadas. Segundo as estimativas do analista da Genial Investimentos Igor Araújo, um resgate do tamanho em consideração poderia aliviar as pressões de fluxo de caixa por 6 a 8 meses, mas não seria suficiente para reduzir as tarifas por si só. Além dos altos custos de combustível, as companhias aéreas brasileiras estão enfrentando atrasos na produção de novas aeronaves, incerteza jurídica e um número extremamente alto de processos judiciais envolvendo clientes insatisfeitos. Elas aumentaram os preços para compensar os custos crescentes, com as tarifas subindo quase 50% em dezembro em relação ao ano anterior. E o que dizem as companhias aéreas? Apesar do processo de recuperação judicial, a Gol afirma que ainda é elegível para a linha de crédito do BNDES, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto que falou a Bloomberg News. A companhia aérea não respondeu, no caso, a um pedido de comentário. Já a Latam confirmou que está em negociações com o governo sobre formas de reduzir as tarifas, afirmando em comunicado por e-mail que vê o aumento no fornecimento de assentos e a redução dos custos estruturais como requisitos chaves. Já a Azul acredita que o setor não está crescendo tão rápido quanto deveria no Brasil, citando comentários do Rogerson em uma entrevista recente à Bloomberg News. À época, o CEO disse que uma linha de crédito doméstica poderia mitigar as flutuações cambiais e, em última análise, ajudar a aumentar a capacidade. Tá aí assuntos para você levar no seu almoço de família no domingo. Ou para você ter cartas na manga para quando esses assuntos espontaneamente surgirem. Fica aqui meu auxílio informação para o seu destaque embasado em notícias e fatos que poderá ser apresentado no seu almoço familiar. E agora vamos trocar o disco, vamos lá para Austin, no Texas. This em Texas. Isso não é o Texas, como diria Beyoncé, mas no caso é, pois Austin fica no Texas. E é lá mesmo que a dona Isabela Fleischmann, que anda sumida nesse podcast, ela é repórter da Bloomberg Linha, ela teve a honra de presenciar aí uma holografia, nosso outro colega aqui da Bloomberg News, e hoje eu tô citando nomes, né? Adorei citar nomes, eu quero mostrar pra vocês que eu sei o nome das pessoas.
ela viu uma holografia do Alan, o Alan Blanco, que faz vídeos comigo. Eles estão lá no South by Southwest, a feira de tecnologia, me deu uma travada aqui, a feira de tecnologia maior do mundo, e foi lá que eles viram como uma empresa, a HoloConnects, de Amsterdã, quer levar hologramas para hotéis, para também hospitais e universidades. Segundo escreve a ISA, a empresa apresentou seus displays holográficos que são capazes de reproduzir imagens realistas. Os painéis chegam a confundir se é uma pessoa real dentro da moldura ou se é uma projeção, ela diz. A startup espera levar a solução para os setores de saúde, educação e hospitalidade para funcionarem como terminais de autoatendimento. Algumas unidades já operam em 30 países da Escandinávia. No caso, 30 hotéis da Escandinávia. Eu tô completamente confusa com essa leitura aqui, vocês me perdoem. Vamos ler de novo isso aqui, porque não tem 30 países na Escandinávia. Algumas unidades já operam em 30 hotéis em países da Escandinávia, incluindo 10 na cadeia Eden Hotels, segundo a startup. Os displays são utilizados como dispositivos de check-in e de informações para os hóspedes no lobby. Segundo um dos modelos oferecidos, tem uma tela sensível ao toque de 86 polegadas para apresentar imagens de pessoas em tamanho real. Outra é menor, com uma tela de 24 polegadas que é instalada em uma mesa ou balcão ou montada na parede. Segundo um dos executivos da empresa, a companhia está avançando também na área de saúde para levar a tecnologia para hospitais e instituições médicas. A startup espera aprimorar a interação médico-paciente e oferecer uma alternativa para consultas de bem-estar sem contato físico. Outra possibilidade é criar cubículos de saúde mental para proporcionar acesso a serviços de saúde em locais específicos por meio dos hologramas. A empresa também explora oportunidades em instituições de ensino superior. Universidades como a de Fort Lauderdale, na Flórida, utilizam os displays em simulações médicas, substituindo métodos tradicionais de ensino. Vem a Marvel por aí? E cumprindo minha promessa de fazer um episódio gigantesco para você nunca mais reclamar, ou para ir, a partir de agora, você reclamar quando ele for menor, vamos para a nossa última notícia do dia. As empresas do S&P 500 devem apresentar resultados mais fortes do que o esperado em 2024, impulsionadas pelo crescimento econômico, pelos avanços da inteligência artificial, segundo o estrategista do Bank of America. Eles agora estão entre os analistas mais otimistas de Wall Street em relação às previsões de lucros. A equipe aumentou a sua estimativa de lucro por ação de 235 para 250 dólares, empatando com outras duas instituições, o BMO Capital Markets e o Deutsche Bank, no topo da lista de perspectivas mais otimistas entre os estrategistas acompanhados pela Bloomberg. A melhora nessa perspectiva de lucros este ano acontece depois de uma temporada de balanços forte e uma revisão para cima da previsão de crescimento do PIB americano por parte dos economistas do BOFA, que é o Bank of America para os íntimos. Eles também observaram um potencial ciclo virtuoso gerado por investimentos em inteligência artificial, citando aí, por exemplo, as empresas de semicondutores e de redes, que são os beneficiários mais óbvios, mas também empresas de energia e matérias-primas, que estão entre os setores que ganham com o aumento do consumo de eletricidade dos centros de dados. Finalmente acabamos a gravação, então, deste podcast. Para você que aguentou, que ficou até o final, você, mulher, menina, garota, vou aqui te fazer um convite. Foi lançado ontem o Young Women Summit. Esse summit é uma parceria da Fin4She, que é uma empresa que faz consultoria para mulheres e também para empresas que querem colocar mais mulheres no mercado financeiro. É uma parceria da Fin4She com a Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Tive que colar, pois todo mundo só conhece a Ambima como Ambima. A Ambima é responsável por emitir certificados para as pessoas que querem operar no mercado, por exemplo. E essa iniciativa está comprometida em impulsionar a equidade de gênero e de raça no mercado financeiro. Se você tem interesse em trabalhar no mercado, isso aqui pode ser uma boa porta de entrada. O programa tem como objetivo justamente colocar mulheres jovens para entrar em contato com os principais conhecimentos que você precisa para entrar no mercado financeiro. O grande objetivo é que em novembro as participantes desse summit possam realizar a prova de certificação da Ambima justamente para poder trabalhar no mercado. Ele tem como foco mulheres jovens e você pode participar completando um cadastro e passar depois por uma seleção. As selecionadas vão ser anunciadas no dia 8 de abril.
O Young Women Summit ele vai adotar uma abordagem prática e participativa com atividades, mentorias em grupo, cursos, certificações e interações com líderes de destaque do setor financeiro. Vão ser 25 mulheres selecionadas que devem ter entre 18 e 30 anos e as inscrições vão até o dia 1º de abril. Então, não perca tempo caso você tenha interesse em ganhar essa mentoria com várias pessoas importantes do mercado financeiro, que estavam justamente ontem no evento para falar sobre isso, você pode ser uma ótima candidata para isso. Eu vou colocar o link aqui na descrição do podcast, então só você acessar e ficar por dentro de tudo. No mais, é isso, pessoal, para o desespero do Vinícius, que diz que um episódio de 13 minutos é exatamente o que ele precisa para chegar da garagem dele até o escritório. O episódio de hoje tem 22 minutos, então ele vai ter que ir e voltar pra casa e depois escutar metade do episódio de novo. Foi mal, Vinícius. Fiquem bem, gente. Boa quarta-feira aí pra todos e até amanhã.